Tarde para quem vai ver em outro horário. E hoje a gente vai conversar de um assunto muito delicado, mas que é cotidiano para todos nós, porque todos nós lidamos com tristeza. A tristeza é um sentimento desagradável de sentir, não é negativo. A gente vai conversar que não tem emoção positiva, emoção negativa, elas são agradáveis ou desagradáveis, mas todas têm uma função. Oi, Camila, bem-vinda. Então, passar por períodos depressivos, períodos de tristeza, é parte da vida. E tem ciclos que remetem a isso. Por exemplo, as nossas mudanças de ciclo, quando a gente está passando de criança para adolescente, ou de adolescente para adulto, a gente tem, assim, um vazio interno, né? A gente fica se localizando ali. Quando a gente passa por um luto, é uma tristeza, é um período depressivo, mas não necessariamente precisa de remédio. Depende de como a gente lida com isso. E é isso que a gente vai conversar aqui. Como a gente lida com a tristeza, como a gente percebe antes que as coisas se agravem. Linda. Vai conversar também os principais desafios, né? Porque a gente está falando de saúde no Brasil. Então, como que é essa realidade? A gente está tendo agora o Setembro Amarelo. Tem muita conscientização sobre não tentar contra a própria vida. Porém, ano passado eu fui no Congresso de Psiquiatria Brasileiro em Salvador e era em outubro, então eles fizeram uma referência para o Setembro Amarelo, trazendo as pesquisas que o Setembro Amarelo ele não diminuiu o número de mortalidade, né, de suicídio, mas ele está mudando o estigma social e a gente tem que mudar esse estigma, mas já está tendo que mudar, né? Porque agora todo mundo precisa de saúde mental, então não está tendo para onde correr. Mas a gente ainda tem muito desses tabus internamente. De como lidar, se a pessoa é fraca, ou se é falta de Deus. Todas essas coisas aí têm que ser trabalhadas, né? Inclusive, eu passei por períodos que se fosse colocar no CID-10, né, no DSM-5, que são as categorias que a gente usa para diagnóstico, eu enquadraria em depressão. Em alguns momentos da minha vida, que para mim foi uma crise existencial. Eu falei, eu tive uma crise existencial quando eu formei, mas eu me isolava de todo mundo, me isolava mesmo, eu ficava só sozinha. E eu sou tagarela, gosto de conversar e fiquei me isolando, fiquei questionando muito o sentido da vida, para que estamos aqui existindo. Fiquei com desânimo, mas conseguia fazer minhas atividades ali. Durante a faculdade também eu tive um período de esgotamento de burnout, que eu fiquei num período depressivo também, que a depressão a gente vai ver, 2 semanas de tristeza persistente, de anedonia, anedonia é falta de vontade. 2 semanas com um desses critérios e outros, mas esses são os principais, já enquadra. E, gente, quem quer que não fica 2 semanas triste às vezes? Acontece uma grande perda, acontece um grande movimento na sua vida e você não vai ficar triste, né? É saudável que fique triste, estranho é não ficar triste. Então, vocês já sabem que eu sou dessa linha, de que medicamento quando necessário. Mas como a gente lida, como a gente enxerga, como a gente vai trabalhar essa dor, é sempre necessário. Então é esse ponto de vista que eu vou trazer aqui hoje na live. Quais são as compreensões internas, os pontos de vista, o tipo de crença para a gente moldar, né? O Felipe tinha pedido uns minutinhos, mas eu já entrei aqui, né, pra gente manter nosso horário. Ele tá fazendo fisioterapia. 30 e poucos na fisio, tadinho. Mas ele vai ficar ótimo. Então, desafios também. A gente falando de Brasil. Gente, tá difícil marcar consulta, né? Sempre esteve, mas
tem piorado. A gente tá vendo aí uma crise dos planos de saúde também, que tá babado, tá bem superlotado. Tá difícil de médico credenciar. Eles estão remunerando super mal. E aí tá dando uma sobrecargazinha assim, de leve, né? E tá saindo de muita clínica também. O Felipe chegou. Então, ó, Boa noite, oi, tudo tudo bem? bem? Tudo bem, você? Tudo jóia? Consegue me ver e ouvir bem? Tava dando uma travadinha, mas acho que tá estabilizando. E pra você, como tá? Eu E consigo. pra quem tá em casa aí também? Quem tá em casa tá vendo a gente bem? Tá escutando bem? Não, Como está? só ajustar aqui. Correria. Foi. Quem tá em casa tá escutando e vendo bem a gente? Podemos começar? Eu acho que sim. Você me ouve bem? Sim, agora estabilizou. Então, Pessoal entrando, boa tá noite para todo mundo que está entrando. Sejam muito bem-vindos. ótimo, obrigada. Ok. Então, quer se apresentar? Vamos lá, uma boa Me noite para todo mundo. apresento. Para quem não me conhece, eu sou Felipe, sou médico formado pela Universidade Federal de São João del Rei. Trabalho com psiquiatria e saúde mental. Eu e Isabela estudamos juntos, né, Isabela? Faço atendimentos online e atendimentos presenciais em São João del Rei. E obrigado pelo convite, Isabela. Sempre um prazer, né, conversar com você. Segunda vez que a gente está fazendo uma live, ainda mais num tema tão interessante e nesse mês de Setembro Amarelo. Então, acho que vai ser um Sim. bom papo. Tava até comentando isso sobre como a tristeza é parte da vida, né? Então a gente vai trazer aqui pontos de vista de coisa que acontece o tempo todo, né? Que é natural que a gente entristeça, tenha períodos de baixa de energia. Mas é que eu já tava aqui tagarelando, mas eu vou me apresentar também, porque tem bastante pessoal seu aí. Eu sou Isabela Rocha, sou psiquiatra e médica integrativa. Eu fiz medicina integrativa lá no Albert Einstein, então vocês vão ver que eu vou trazer o tempo todo sobre tipo de mentalidade, sobre como perceber essa emoção, porque eu gosto dessa parte terapêutica, né, da psiquiatria e gosto disso de ver o ser mais completo possível. Então, gosto dessa linha. E também estou trabalhando com os produtos de cannabis, que também tem bastante resultado na depressão, também na ansiedade, na insônia, que são coisas que muitas vezes estão junto com a depressão também. E não só para trazer qualidade de vida também, né? Para a gente trabalhar também com uma saúde antes de acontecer. A gente trabalhar com uma prevenção também. Qualidade de vida é muito bom. E a gente trouxe aqui um tema hoje que é a principal causa de incapacidade no mundo, maior causa de afastamento, de prejuízo social. Então, isso é só para trazer o agravante, né? Como que isso é sério no mundo e como que a gente ainda tem muito tabu. Ainda tem gente que acha que é frescura, ainda tem gente que acha que é falta de Deus, ainda tem gente que acha que é fraqueza. E não. A depressão ela é muito complexa, ela é multifatorial. Ou seja, tem várias coisinhas, principalmente aquele tanto de mágoa que a gente vai guardando, principalmente não falar o que sente, principalmente passar por traumas e fingir que não foi nada. Essas coisas vão se acumulando e uma hora essas emoções elas eclodem.
Claro que não é só sobre emoção, a gente vai conversar que tem a ver também com nível social, nível de aprendizado, tem a ver com estrutura familiar, tem várias coisas. Mas tem muito a ver também de como a gente lida com as nossas emoções, para a gente não deixar chegar nesse estágio tão avançado que já vira químico, né, Felipe? Que já vira Exatamente. uma disfunção química. E aí é um pouco mais complicado da gente reverter. Sim, Isso que você está falando é um ponto muito importante, né? Porque de principalmente hoje, graças a Deus, a saúde mental é mais. Mas o pouco que se falava antes, ela realmente era uma questão de muito generalizada, de falar, se você ficar guardando as coisas, você vai ter doenças, né? Falavam até de outras doenças, como câncer e tudo, mas se relacionava muito à depressão também. E não é uma mentira esse ditado popular também, né, Isabela? De realmente ficar guardando as coisas só para você mesmo, de não compartilhar. Né? A gente não está querendo dizer que você tem que ser extremamente comunicativo, né? Cada um tem o seu perfil. Tem pessoas que são mais quietinhas mesmo. Mas você ficar guardando sentimentos e não processar é, sem sombra de dúvidas, uma das coisas que a gente tem que pensar bastante. claro. Tem muita coisa, por exemplo, hormonal. Mulheres são muito mais acometidas, período de puerpério, período de gravidez, adolescência, menopausa, todas essas alterações hormonais também podem desencadear, mas a depressão ela tem muita relação com a mágoa, né? Com essa prisão no passado. É claro, gente, tem que ter muito coração e mente aberto, porque na psiquiatria não tem nada exato. Então não é, ah, ela falou isso, então é por causa disso. Não. Eu Não é quero igual justamente que a gente cardiologia, gente. Você tem é, pressão alta, você sabe qual que é a causa, qual remédio sim. dá. A gente ainda E aí que não chegamos nesse ponto. não tem exame, não tem nenhuma mensuração, né? Uns Seria um testes sonho. assim subjetivos. Mas, de toda forma, é isso. A gente tem coisas químicas, a gente tem coisas físicas, por exemplo, se a pessoa passou por um desemprego, se algum familiar está passando por dificuldade, se a pessoa está com dor crônica, por exemplo, está com a fibromialgia, está com algum outro tipo de sofrimento, tá às vezes com uma doença renal, só que o tratamento é custoso, essa pessoa também vai ter uma depressão. Câncer, Não quer né? dizer Também que é tem muita só. relação. É, não é só essa guardar essa mágoa, mas perceber que a gente trabalhar as mágoas é uma forma da gente ter uma boa saúde mental, né? A gente trabalha a nossa autoestima, nossa capacidade de resposta, isso tudo vai fortalecendo a nossa saúde mental também. É, pode falar, deu uma travadinha Pode. sua, que voltou agora. Tá. Voltou. Isso que a Isabela está falando, pessoal, é algo muito importante, sabe? E aí que entra o papel, às vezes, do psicólogo, por exemplo, né? Porque não necessariamente você tem que saber processar tudo. Muitas vezes nós não sabemos, inclusive. Quem é meu paciente sabe, eu sou muito chato com essa questão de psicólogo. A Isabela também sei que é chata com isso, né? Chata no sentido de explicar para os pacientes que o psicólogo é fundamental, né? Ele tem um papel que nem eu e a Isabela, como psiquiatras, podemos ter. Não podemos e não sabemos, não temos essa formação, não temos esse estudo, né, para aplicar. É um profissional que vai conseguir direcionar melhor, inclusive, esse processamento de possíveis traumas. Sim. E vamos. Tá travando? Tá um pouquinho, mas agora eu tô te vendo. Será que tá travando de quem? De nós dois? De quem que tá travando? Que se for A o meu, eu vou ali pra sua sala. tá travando para mim, a minha imagem tá travando para você? Tá, também. Então, É, então é difícil saber gente, de quem tá de quem travando? Ou é os tá dois? travando aí de vocês. Vamos continuar. A sua parou de travar. Então vamos. Para mim, Então pelo menos, vamos parou de travar. caracterizar também, amigo.
Vamos caracterizar bem para eles como é essa depressão, para a gente conseguir diferenciar de tristeza. Exatamente. Eita, os dois estão travando. Os dois. Ah, não, os dois tá ótimo. Tá bom, então. Então, vamos caracterizar também o que é tristeza e o que é depressão, né? Os critérios do DSM traz 2 semanas, gente. Eu acho meio pouco, 2 semanas de tristeza Eu já também ser acho depressão. muito pouco. Pelo amor de Olha Deus. perto das Se for 2 semanas, eu situações que já você tive falou, por várias vezes. exemplo. Exatamente. E é 2 semanas direto, viu, gente? Não é aquela questão de, estou triste hoje e amanhã, e depois de amanhã eu tô bem, depois voltei a ficar. Não. Né? Esse critério, ele é de pelo menos 2 semanas seguidas. Eu também sou um pouco contra ele. Sim. Ou a tristeza ou a perda de vontade. Só que aí tem A graus, né? anedonia, né? Que a gente chama de prazer pela vida. Só que tem graus que isso acontece. Gente, a minha tá travando. Eu tô te vendo. Então é a minha mesmo. Mas então, como é que a gente vai sentir a depressão na nossa emoção? Então, é essa tristeza, esse desânimo e a apatia. Tristeza, desânimo e apatia. A pessoa fica cinza, neutra, não quer nada de nada, nem para bom nem para ruim. Fica sem energia, sem força. Como que é isso no físico? Na parte física, a pessoa vai sentir cansaço, vai sentir alteração do sono, alteração do apetite e alteração do humor. E alteração do peso também. Sim. Pode ter. Tudo pode ter. Na parte cognitiva. Não tem um consenso, tá? Tem gente que vai ser para cima e outros para baixo. Não tem uma fórmula pronta nesse sentido, não. É muito individual. Que nem acontece com muito remédio, né, amigo? O mesmo remédio para uma pessoa pode engordar e para outra pode emagrecer. Exatamente. Exatamente. E é extremamente comum, né? Algumas pessoas falam, fluoxetina é feito para emagrecer. Na prática, você vê que muitas pessoas tomam e não emagrecem, nem engordam. Sim, bem caso a caso. Na parte cognitiva, a pessoa vai ter uma dificuldade de concentrar e uma dificuldade de memória também. Então, isso quanto mais alterações dessas físicas, cognitivas, vai mostrando que a depressão está mais intensa. Quanto mais impacto ela tem na vida, quanto mais ela paralisa, mostra o grau dela. Por isso que eu acho esses critérios muito falhos, assim, porque depressão leve eu já tive vários períodos, se for assim. E que eu chamo de crise existencial. Eu tive uma crise existencial que eu fiquei um mês meio assim, meio distante do pessoal, meio mais para dentro, olhando para mim. Dificuldade E é isso, é um super de concentrar, dormindo mal, às vezes comendo muito mais do que o seu normal. Eu também acho esse critério muito subjetivo, sabe? Por isso que eu acho que é importante a gente falar isso. A tristeza, a gente até começou a falar, é normal do ser humano se sentir triste em vários momentos da vida, né? O problema da nossa geração, né, Isabela, é que nós somos a geração do que estamos fazendo agora, no Instagram, em que tudo parece perfeito. Só que não é. Aí gera aquela comparação da grama do vizinho ser muito mais verde, e não é o caso. Então, assim, por isso, não se apeguem. A Isabela fica, né, Isabela? Os critérios que a gente usa dentro da medicina e da psiquiatria, de pelo menos 2 semanas, com todos esses sintomas que a Isa comentou, mas um diagnóstico de depressão é muito mais amplo que isso. Acho que uma frasezinha, assim, chave, né, que liga tudo, lógico, com outras coisas, que cause prejuízo intenso em todas as áreas da sua vida. Triste, tá normal, não quer dizer que é necessariamente depressão.
Pode ser que seu emprego é muito ruim, que as condições são péssimas, você não faz o que você gosta, você está cansado no transporte público para chegar. Pode ser outras doenças, inclusive o burnout, que está crescendo bastante. Eu estou assustado com a quantidade de pessoas atendendo que estão chegando, né, o nível de burnout, inclusive na área da saúde. Cara. Sim. Então, assim, a tristeza acontece, né? Mas a depressão é como se fosse uma tristeza persistente que afeta praticamente tudo da sua vida e durante um bom período de tempo. E é esse que é um dos nossos principais marcadores, gente. Como psiquiatra, qual o impacto que isso tem na vida da pessoa? A pessoa está conseguindo trabalhar? A pessoa está conseguindo se relacionar? A pessoa está conseguindo dormir? Porque não é sobre não ficar triste. Eu sempre gosto de alinhar na consulta também a expectativa da pessoa. Eu falo, ó, a gente está saindo aqui do ponto A, mas o ponto B que a gente está indo é como você via antes, triste, ficando com raiva, pensando tudo na vida e vivendo as emoções, gente. Aquele filme Divertidamente é perfeito, sem defeitos. E ele Quem mostra não como. assistiu, assista. Sim, sim, sim. É muito, muito bom. Eu acho incrível mesmo. E ele mostra como cada emoção tem uma função ali. Então a gente tem que sair dessa ideia também de que a emoção é boa ou a emoção é ruim. Não tem isso. Emoção são mensagens do nosso corpo, são direcionamentos de coisas bem profundas, bem, bem profundas, que a gente não consegue nem saber a origem, mas são um guia natural nosso, mostrando ou como a gente era ou qual caminho tomar. Porque, por exemplo, a tristeza, ela é um processamento de alguma perda, de algum luto, de algum fim, de alguma negativa. Não foi como eu queria, não foi bom, algum pesar mais assim. A raiva. A raiva já é para a gente colocar limite, para a gente estabelecer a nossa proteção, para a gente tomar ação, fazer o que é feito. Então, não tem emoção boa ou ruim. A tristeza ela é necessária para a gente processar, para a gente desfazer do velho e abrir para o novo, né? Então, entender qual o impacto isso tem na vida, que nem o Felipe está trazendo. Não é o impacto, não, eu fico triste quando eu vejo fulano, só que eu vejo fulano todo Exato. dia. Não, você resolve o trem com fulano, né? Que não vai Exatamente. ter como. Depressão, o buraco é muito mais embaixo, né? Sim, Inclusive, a gente não pode generalizar, senão a gente acaba caindo na questão do próprio preconceito, né, das pessoas. A gente tem que entender que depressão é sim uma doença. Por isso que aquela expressão, eu estou depressivo. Estar depressivo, né, que entre aspas seria estar triste, é totalmente diferente de eu tenho depressão, que é uma doença crônica, que tem diagnóstico, que tem tratamento e que tem comprovação científica. Isso é muito importante ressaltar. Não é isso, é uma teoria, né? Existem as teorias das causas da depressão, mas a depressão é uma doença comprovadamente científica que gera alterações que algumas conseguimos ver, inclusive, em exames de imagem mais avançados. sim. E a gente separar, pode ser um hipotiroidismo, pode ser uma baixa de vitaminas, Vitamina pode ter B12. outras alterações. Eu vou ver a minha internet aqui um minuto. Eu vou ver melhorar a minha internet aqui um segundo. Tá. Enquanto isso, vou comentando isso das outras causas. Igual a Isabela começou a comentar, nem tudo é depressão, tá? Tem muitos casos que realmente ou não é depressão ou ela tá agravando a depressão. Por exemplo, a vitamina B12 é a principal. Vitamina D também está relacionado com isso. Hipotiroidismo, já peguei caso de paciente que estava com problema da tireoide, né? A gente pede os famosos TSH e T4 livre, os exames. E às vezes parecia que era uma depressão, mas não. Era um distúrbio da tireoide. Você toma um remédio que é a levotiroxina, que é o Puran, e a pessoa melhora. E existem outras causas também que podem gerar a própria depressão em si, como traumatismo craniano, pode gerar. O ateliê noturno aí tá até falando, no meu A caso, Cássia. hipotireoidismo. Então, assim, é até importante você acompanhar.
essa questão. Só enquanto está aí também, só para a gente não perder a pergunta, o Breno está perguntando: boa noite, é comum ter TDAH e depressão ao mesmo tempo? Caso positivo, como tratar TDAH? Estimulantes? Em uma pessoa com depressão, com, com ansiedade, depressão e ansiedade. Bom, tem alguns estudos bem interessantes que mostram, sim, uma relação entre depressão e TDAH. Dois fatores. Tem um fator que é realmente químico aqui no cérebro, que o TDAH, ele é várias coisas que causam, mas basicamente como se tivesse uma baixa de dopamina aqui nessa parte atrás da testa, o córtex pré-frontal. E também acontece na depressão, pode acontecer em alguns casos, também existe a questão do TDAH colaborar para a depressão por questão da própria doença. Por exemplo, pensa, se você tem TDAH, você tem dificuldade de concentrar, esquece as coisas. Na escola, muitas vezes, sofre bullying, chamam de lerdo, chamam de atrasado, tem dificuldade nas provas. Então, assim, pensa todo o estigma, todo o sofrimento de uma pessoa com TDAH até iniciar o tratamento, e muitas vezes até depois de iniciar o tratamento, pode sofrer ao longo da vida. Então, sim, pode aumentar a chance de ter o transtorno de ansiedade generalizado, a TAG, e a depressão. Essa segunda pergunta que você fez, o Breno, sobre os estimulantes, é complicado, tá? Realmente o TDAH comprovado, diagnosticado, tem uma boa resposta para os estimulantes. O que são os estimulantes? É o famoso Venvanse e a Ritalina. O problema deles em pessoa que tem ansiedade que não é controlada, seja com remédio ou com outras coisas. Eles realmente, em algumas pessoas, podem aumentar um pouco a ansiedade. Mas não é em todo mundo. E se essa ansiedade sua estiver controlada, dá sim para usar o Venvanse e a Ritalina se tiver indicação, tá? Porque tá bem na moda as pessoas tomarem esses remédios para estudar, né, para trabalhar, e não é o ideal. Inclusive, autismo e TDAH é uma coisa que a gente tem mais consciência agora, Uhum. que a gente está percebendo nas crianças agora. Mas é muito comum o adulto perceber que ele tem esses desafios, essas patologias, quando ele tem uma ansiedade ou quando ele tem uma depressão. Que foi esse acúmulo de estresse, esse acúmulo de problemática e uma hora cai, né? Tem, por exemplo, é comum as mulheres terem essa caída assim depois dos 35, tá com Uhum. energia até os 30 e poucos no alto, dá conta de tudo, mas a gente não dá conta de tudo, não dá conta de guardar tudo, não dá conta de resolver tudo, e uma hora essa dor pode chegar, né? Não quer dizer que ela vai chegar, não quer dizer que é só isso, mas tem muita relação com com esse momento da vida também, né? Que quando a gente está com mais energia, a gente dá conta. Porque é isso, o TDAH e o autismo não são totalmente disfuncionais. Então eles vão dando um jeito, vão dando um jeito aqui, vão dando um jeito aqui, mas passando por muito sofrimento nesse caminho, como o Felipe falou. Tanto o bullying, quanto a dificuldade que tem de se relacionar, quanto a parte cognitiva, que às vezes precisa de estímulo diferente e não sabe nem que tem. Então, muitos adultos descobrem o TDAH e o autismo depois de passar por uma ansiedade ou uma depressão mais severa. Isso tem acontecido cada vez mais, né, Isabela? Os diagnósticos que chamamos de mais tardios na vida adulta. Mas pelo amor de Deus, gente, não caiam em testes de TikTok, essas coisas. Diagnosticar autismo e TDAH na vida adulta não é fácil, tá? É muito difícil você ir numa consulta, e eu sei que a Isabela tem essa parecida, e você fez uma consultinha comigo ali, 1 hora, e você tem autismo. Não é assim que a banda toca, não, no adulto. E a gente precisa dessa compreensão na psiquiatria, gente. É muito complexo. O, o aparelho mental e o aparelho emocional para a gente ter respostas rápidas. Não é um exame, não é papum, que nem o Felipe falou, pressão arterial ou alguma coisa que a gente possa medir no sangue. É a gente entender esse lado subjetivo.
e isso demanda muita conversa, isso demanda a gente estabelecer uma boa relação com o paciente, porque às vezes nem as pessoas da nossa família conhecem a gente direito. Como é que a gente Exato. vai chegar num consultório e de repente a pessoa já sabe tudo sobre a gente? Não, a gente precisa estabelecer um vínculo, a gente precisa de mais pistas. Eu costumo brincar que medicina é detetive também. Então, quanto mais provas o paciente traz, quanto mais informação ele dá, melhor da gente montar essas pistas. Porque, assim, é até complicado nós lembrarmos tudo em uma consulta. Assim, você que está assistindo a gente, pensa aí, não precisa ser no psiquiatra, não. Quantas vezes você foi no hospital passando mal por uma coisa e você chega em casa e fala, nossa, eu esqueci de comentar que o meu intestino não está funcionando direito também há alguns dias, que outro dia a minha pressão subiu, né? Não, não é uma linha reta. Quem dera que fosse, tanto para o paciente quanto para nós psiquiatras, quem dera que fosse. Mas é um caminho com muitas curvas, assim. Por isso que eu reforço mais uma vez, a gente diferenciar essa tristeza de depressão tem que acometer, tem que afetar muitas coisas na sua vida, e muitas pessoas que estão aí agora não ouviram o comecinho da live que a Isabela falou, e que realmente, em resumo do que ela falou, a gente não pode separar a mente, pensando em psiquiatria, neurologia e corpo. É uma coisa só. Né? Os dois Isso estão que você falou, completamente ligados. vou pegar um gancho no esquecimento, que eu acho que isso é muito importante. Tá tendo muita queixa de esquecimento. Mas a gente tem que perceber também o quanto a gente está demandando Uhum. desse computador chamado mente. Como é que a gente vai lembrar de tudo se a gente está com essa sobrecarga de informações? Então a gente tem que ser honesto de, tipo assim, não dou conta de tudo, o que é prioridade na minha vida, eu vou e escrevo na minha agenda. O que é prioridade eu falar com o médico? Eu vou e escrevo. Porque a gente tem que ser realista, gente. Olha o mundo que a gente está vivendo, adoecedor, com esse tanto de informação, com esse tanto de bombardeio. A gente não Exato. consegue ler nem um parágrafo direito. Então, tem que jogar do lado da nossa memória, do lado da nossa mente, ser honesto com a tela também, o quanto eu estou usando de tela, que isso piora a ansiedade, isso pode piorar a depressão também, porque a pessoa fica ali se comparando. Então a gente tem que começar a ser honesto como a gente está lidando com nós, com a nossa mente, porque é isso, as consequências vêm. Ficar vivendo desenfreado, ficar vivendo no automático, tem um preço. Tem o preço da nossa saúde, né? E saúde é muito esse autocuidado, esse estabelecer limites, tanto pessoais de não vou fazer isso porque é a minha saúde, ou estabelecer limite em relações. Saúde é esse pouquinho de cuidado todo dia. Então, isso do esquecimento é uma coisa que às vezes prejudica na consulta, porque o paciente não anota e chega lá, fica meio travado assim, e tipo, isso muda tudo pra gente. Então, Isso que eu sempre anota as peço de uma coisas. consulta para outra para anotar mesmo a partir das próximas. Porque Sim. muitas vezes o retorno, gente, é um mês é uma vida. Né? E isso que a Isabela Muda. falou da estimulação, vamos tentar pensar só nesse dia de hoje, Isabela. Eu não sei te falar quantas pessoas eu tive que responder hoje no WhatsApp, e quantas que eu ainda tenho que responder de pacientes depois que acabar a nossa live. Quantas receitas, quantas consultas, quantos stories, quantos aplicativos você mexeu. Então, como é que a sua memória funciona com tanto estímulo, com tanta coisa ao mesmo tempo? Então, assim, nem tudo é doença É doença. psiquiátrica. Exatamente. A gente não pode banalizar. E que bom que não é, porque é mais fácil resolver essa questão de uso excessivo de tela, de celular, de tablet, de televisão, do que resolver uma depressão, né? A gente tem uma E aí, abstinência no começo? Tem, mas é muito mais fácil do que ter que tomar uma medicação, fazer todo um tratamento que envolve uma depressão. e a gente entra até agora em outra polêmica, que é o seguinte: depressão e ansiedade, tem cura ou não tem cura? A maioria dos lugares fala que não tem cura. E por que não tem cura?
porque é um super processo contínuo de autocuidado. Então a gente tem que começar a entender saúde mental como essa caminhada. Não é uma gripe de peguei, melhorei e tô bom, zerei, semana que vem tô on. Vida nova. Não, gente. Saúde mental é cai 50, levanta 51. Eu trabalho com a minha ansiedade aqui tem mais de 10 anos. Eu melhorei drasticamente, eu tenho uma qualidade de vida assim absurda. Quem me vê de longe acha até que eu sou calma. E eu melhorei muito. Eu aproveito os momentos, eu sou mais feliz, eu sou mais honesta com meus sentimentos. Eu saí bastante desse campo mental que eu ficava só no pensamento acelerado a milhão. Hoje eu consigo relaxar, hoje eu consigo aproveitar o momento. Mas se eu fizer atividades que me geram ansiedade, se eu tiver sem me cuidar, a ansiedade vai voltar. Então, perceber a depressão também está muito relacionada a isso. Não tem um momento de zero. Ah, agora eu tô bom, então daqui para frente não vou me cuidar porque eu já zerei mesmo. A chance de voltar é muito alta. Então a gente tem que perceber saúde mental como essa caminhada e sobre esse autocuidado todo dia. E não é sobre ter a rotina perfeita, eu acordo, vou para academia e depois vou para. Não tem perfeição, gente. A gente tem que trabalhar com o real se a gente quiser mudar algo. E às Se vezes não ficar vai, nas vai ser nem desculpas, um dia ficar nas ruim, vai ser uma semana projeções. ruim, muitas vezes. Não vai ser um dia ruim, é uma semana inteira ruim. Acontece. Sim, acontece. É um processo de crise ali, em que você talvez não cabe mais naquele lugar, não cabe mais naquela relação, não cabe mais naquele seu próprio formato. Então a tristeza, as crises, elas vêm muitas vezes para romper isso que já foi. E isso que eu gosto muito da meditação, que foi meu renascimento, é entender esse agora, sabe? Eu tanto ficava remoendo o passado quanto nessa projeção do futuro. Tá, mas o futuro é projeção e o passado é memória. E o agora? E a gente vai deixando esse agora passar e vai acumulando ele como arrependimento. Então, muito da qualidade de vida tem a ver com viver bem aqui o hoje. Que é um livro que eu passo em consulta para quem tem depressão ou estiver passando um momento muito angustiante, eu passo sempre. Não sei quantas vezes já escrevi esse. Como evitar preocupações e começar a viver. Que é um livro do Dale Carnegie, que ele colhe vários depoimentos de pessoas que estão passando por atrocidades, por guerras, por coisas muito pesadas, e qual foi o pensamento que manteve. E aí lá tem vários insights, eu amo esse livro, mas a ideia principal é: cuide bem do dia de hoje. Essa é o melhor comprimido O que eu posso amanhã te não entregar. existe. Se você está passando uma coisa muito ruim, está sem esperança, toma esse comprimido. Cuide do dia de hoje. O que, que eu posso fazer hoje? Tá, hoje eu posso me alimentar e tomar banho e dormir. Perfeito. É isso que você dá conta hoje. Não começa, mas será que eu vou dar, mas será que vai resolver? Mas como é que vai fazer? Não. Como que eu posso viver bem o dia de hoje? E aí a gente vai melhorando, né? Nossa energia, o próprio sono já vai trazer essa regulação, uma alimentação mais equilibrada, já vai trazer uma saúde para o intestino, e no intestino tá a produção ali da maioria dos Serotonina altíssima. neurotransmissores. Então, vamos fazer só o que pode ser feito hoje. E O aí, quando a gente básico bem tiver com feito. a energia. Que já é muito difícil. E que é Muito. isso, já tá maravilhoso. Quando a gente tiver com a energia boa, tiver sentindo bem, a gente dá saltos. Mas se você não tá bem, cuida do porquê que você não tá bem, do porquê que você tá triste, do porquê que não deu certo, de qual é essa nova direção. Hoje eu atendi um paciente, né? Ele super na crise existencial, eu falei com ele: aproveita a sua crise existencial. Ele riu assim de nervoso, não sabe o que fazer, mas como um processo de libertação, gente. Porque se a gente não olha a dor de frente, ela vai ficar ali. Vai. Ela vai ficar aqui atrás, porque ela já tá acoplada na gente. Então tem que virar e entender. Não, tá. Eu achei que era pior, mas é só uma mão com 5 dedos, né? Meio assim. Se a gente não enxerga isso de frente, isso vai tendo cada vez mais poder sobre nós.
Aqui, a Vai se Samia tava tornando aqui, ó. cada vez Passei o maior livro esse pra número. ela. Foi? A Samia que tá aqui, passei esse livro, ela passando o nome do livro. Eu amo esse livro, gente. E é super simples. É um livro para momento de angústia, ele é muito bom. Mas a mensagem dele principal é essa: cuide bem do dia de hoje. O que você pode fazer hoje? Isa, vamos responder umas perguntas. Eu nem vi que Vamos. eu esqueci de descer. Deixa eu ver qual que foi a última, acho que foi do TH, foi. Essa Acho que medicação. sim. Soraya. Soraya está perguntando: posso começar a tomar medicação para depressão e me sentir mais depressivo ainda? Por incrível que pareça, no começo do tratamento, isso pode acontecer. Por isso que a gente explica muito, tá, gente? Antidepressivo não é dipirona, que você toma e passa dor de cabeça ali em 40 minutinhos, tá? Em média, é mais ou menos 3 semanas, tá? Nos primeiros dias pode piorar. Inclusive, alguns te deixam, até já aviso, ó, já avisa em casa que pode ficar um pouco mais irritado. Só que, Soraya, se isso continuar por mais tempo, aí você tem que conversar com o seu psiquiatra para reavaliar, né? É o remédio? É alguma coisa de fora que está atrapalhando? Você trocou de marca de remédio? Tem, assim, 1 milhão de fatores. Mas e a gente vê Sim. muito isso, né? Sim. Tem a piora da fase inicial. E por isso que o tratamento psiquiátrico, gente, tem que ser feito com acompanhamento. Porque pode parecer que vai piora, do nada piora tudo, aí a pessoa abandona o tratamento, mas na verdade era só passar essa barreira ali do enjoo ou da coceira, Exatamente. era só dar um pulinho e aí volta lá para estaca 1. Outra coisa também, muito comum, para de tomar remédio por conta própria. Por Ah, tô favor, bom. gente. Não. Ah, já tô Tipo, bem. parar de E tomar o aí, remédio de pressão porque sua pressão tá boa. Tá aí a boa por gente causa do tava lá na remédio. casa 8. É, exatamente. Tava lá na casa 8, quase chegando na casa 10 para ficar bom. Aí você volta para casa 1 do jogo, quando Exato. Pode faz ficar, o pode tratamento de muitas forma vezes errada. ficar pior do que antes, porque o tratamento leva um tempo para regular a química aqui do cérebro. E cada vez que vai tratar, vai ficando mais difícil, né? Quanto mais inicial, quanto mais a gente Mais acerta o tratamento no fácil. início, isso daí em qualquer área da medicina. Quanto antes a gente interfere no problema, intervém no problema, Exatamente. melhor. Por isso que eu gosto de falar bastante dessa prevenção, né? Já comentei os fatores de risco, então baixa autoestima, excesso de pensamento negativo, a pessoa não expressar as emoções, não trabalhar o campo emocional, tudo isso favorece. Então, a gente perceber antes também, né, das coisas acontecerem, eu gosto muito dessa linha. Vamos para E a é próxima, isso. Isa? Mas o tratamento psiquiátrico, vamos. A Beth está perguntando: fibromialgia, ansiedade, hipotiroidismo e depressão estão relacionados? Sim, Beth, estão bem relacionados. Inclusive, eu postei um vídeo, deve ter uns 2 meses, falando da relação entre a fibromialgia e o TDAH, por exemplo, que é um que você não perguntou, mas tem relação. Tem alguns estudos, alguns artigos científicos, né? Que além dessas questões que eu e a Isa comentamos, né? Do sofrimento das doenças, que uma puxa a outra, a questão orgânica e de hormônios, por exemplo, o hipotiroidismo envolve questão hormonal, a fibromialgia envolve os receptores de dor e processamento de dor no próprio cérebro, TDAH e ansiedade, se mexe na dopamina. Então, assim, não é que é tudo uma coisa só. É como se tivesse várias pontes, uma conectando com a outra. Tanto para melhorar quanto para piorar. Não tem como você melhorar, por exemplo, da depressão, ansiedade, fibromialgia, tendo um hipotiroidismo descontrolado. Não tem como. Não tem como. É mente e corpo. Inclusive, eu já atendi um paciente, que aí ele levou os exames e ele, a parte de humor dele tá boa, mas ele queixou muito de disposição. Aí a gente foi ver Uhum. os hormônios da tireoide desregulados. Aí encaminhei.
Mas é isso, por isso que é importante o acompanhamento, gente. Nem tudo é coisa da mente também, tem muita coisa do corpo. Por isso que a gente tem que trabalhar em coordenação, porque não é só mente, não só corpo. Exatamente. E as perguntas não estão aparecendo para mim. Deixa que eu vou lendo, então. Tá. Arte, professor, falou, amo um psiquiatra. A gente tenta, né, Isabela, fazer a nossa parte. A Lili Constantiago falando, no meu caso, se eu não tomar o Venvance, minha hiperatividade mental faz eu chegar próximo de um burnout e a depressão é logo ali. Realmente, tem algumas pessoas que, quando tem, né, a gente fala muito da concentração no TDAH, né, da atenção, TDA, mas a hiperatividade em muitas pessoas, ela é muito importante, né, e tem todas as medidas comportamentais, mas o remédio, né, o Venvance tem sido cada vez mais usado, né, ele ajuda bastante. Você até teve Dá alguns diferença. casos interessantes que a gente já discutiu, né, José? Sim, o TDAH é um que a medicação, dependendo da intensidade, realmente faz diferença. É um antes e depois nítido. Tipo Isa, o 80%, né? Uma mudança. Bruno que estudou com a gente, mandando perfeitos. Ah, Bruno, um abraço para você. Oi, Bruno. Deixa eu ver o que mais. O Breno está perguntando, eu desconfio que tem TDAH com depressão. TDAH não está sendo tratado. Eu tive perdas absurdas em todas as áreas da minha vida até hoje. Um inferno. Breno, marcar consulta com algum médico amanhã, tá? Seja um psiquiatra, seja um médico do seu posto, tá? O que for mais fácil para você, o que for possível. Mas procurar, né? Se você acha que tem, se você desconfia, né? Como você já é adulto, é uma investigação muito ampla, tá? Então, assim, não deixe de procurar o seu médico, porque caso você tenha mesmo TDAH, é importante tratar para a sua qualidade de vida melhorar, né? E temos que avaliar, inclusive, outras coisas. A própria ansiedade, igual a gente começou a comentar, ela mascara, ansiedade e depressão pode mascarar um TDAH. Isso A Sâmia, pode falar, desculpa. tem qualquer. É o pensamento geral da psiquiatria, gente. Se está tendo impacto na vida, se está tendo impacto social, precisa ser olhado. Independente do que está sentindo, porque isso a gente. É o nosso trabalho. A gente entender se é depressão, se é TDAH, é uma construção do nosso trabalho. Mas. Isa, tem mais poucas aqui, vamos responder para a gente finalizar também, né? A Sâmia está perguntando, Isa, como evitar preocupações e começar a viver? Então, Você sempre começou a falar do tema. como evitar preocupações? Tem uma frase muito boa. Não se preocupe, se ocupe. Então, se tá ficando muito nesse campo mental, a gente não resolve tanto as coisas na mente assim. Então, seja honesto, escreve o que tá sentindo ou fala com alguém. Ah, tô chateada com o Felipe. Então, se organiza ali, conversa com o Felipe, não fica discutindo mentalmente com o Felipe 3 semanas. E aí, quando vai falar, já piorou ou já Mil fala vezes. É explodiu. um negócio que era desse tamanho e ficou desse. Sim, a gente trabalha. Às vezes a gente tá nesse Instagram, tá nessa vida ideal e a gente fica no mirabolando. E a vida tá passando. E a gente tá ali na telinha. Então aí a gente começa a vir mais pra nossa vida, mais pro agora. Tá, o que meu corpo precisa? O que amarrar os assuntos, finalizar assuntos, né, se expressar. E também, às vezes, tacar o foda-se. É importante. Porque não tem como resolver tudo, gente. Não tem como, não tem linha de Nem chegada. tudo está no nosso controle. Muitas coisas, inclusive, não estão no nosso controle, né? Uma doença genética, por exemplo. Se você tem predisposição para ter alguma doença de Crohn, por exemplo. Só a primeira que me veio à cabeça, não sei porquê. Não tem como ser evitada, né? Tem um caráter genético. E o que a gente tem que aprender é
conviver e viver o hoje com essa doença. E é o que a Isabela falou também. Quero ir do ponto A e com B. Tenho depressão e doença de Crohn. Tá, vamos adaptar essas expectativas. O que a gente espera? O que você espera para conseguir chegar? O que é o seu ponto B? Não é o meu ponto B como Felipe, não é o ponto da Isabela, tá? É o seu. Tem Isabela, bastante a ver com isso, com essas expectativas mesmo, o nível de preocupação. Se a gente... Claro que tem os problemas para lidar também, mas a gente ser honesto, entender prioridade e se expressar. E entender que a vida é vida real, gente. É com tristeza, é com chateações, porque se não é ficar filtro do esse Instagram idealismo, sorridente, viajando com filhos perfeitos que você não acorda de noite. Não é vida, é vida real. eu, tipo assim, eu às vezes dou uns leves surtos aqui, aí eu falo, gente, eu tenho uma saúde mental super boa e eu passo por isso daqui. Meus pacientes às vezes querem umas coisas assim, um estilo de vida tão inalcançável. Porque é isso, gente. A internet tá bugando o nosso Tá? cérebro, tá bugando. A gente tem que contrapor que a vida não é só liberação de dopamina o tempo todo. Não é só Exatamente. prazer A gente rápido. está Não é. viciado em dopamina e a gente Tá não todo consegue ler mundo um livro viciado. por causa disso mais. Ah, Sim. Então e é sobre isso que você comentou, Isabela, até importante. Hoje mesmo eu comentei com dois pacientes sobre isso, né? Da gente, dos pacientes muitas vezes idealizar uma vida perfeita. Hoje mesmo, dois pacientes que já estão no tratamento há um pouquinho mais de tempo, falando, mas eu fiquei triste entre uma consulta e outra. O tempo todo? Não. Né? Foi, inclusive, uma das últimas pacientes. Fiquei 2 dias nesses 30 dias tristes, né? Às vezes a gente idealiza, eu tô tomando sertralina, então eu vou ficar feliz o tempo todo. Não. Você não ter sentimentos, eu acho que é só sentir dopar com medicação, te entubar, pra você não sentir nada, né, o tempo todo. A vida real, ela é uma mistura de sentimentos. Alegria, sim. tristeza, ansiedade, sono, fome, emoções, tá? Às vezes não, quase sempre, uma mistura de várias coisas ao mesmo tempo. No mesmo dia você pode e provavelmente experimenta várias emoções, sensações, experiências diferentes, tá? Então, assim, se você tem depressão, tá? Mas está estabilizado a maior parte do tempo, tive um dia ruim, mesmo quem não tem uma depressão pode, porventura, ter dias ruins, né? A gente tem que entender isso, é muito importante também. Muito A importante. medicação não anula a tristeza, não existe até hoje, né, setembro de 2024, não existe nenhuma medicação que anula a tristeza. E nem vai ter, porque, igual a Isabela também comentou, a tristeza em muitos momentos é importante para Isso, ressignificar algumas coisas. isso a gente tem que enfatizar bem, amigo, porque eu já trabalhei no CAPS infantil e a gente está tendo uma problemática séria, 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 séria com as crianças e com os adolescentes, de entender limite, de entender frustração, de entender tristeza, de entender como lidar com o desagradável, com a. Não, Com, estão não saindo tem que. vários estudos, né? E alguns ainda são mais qualitativos, né? Quant é difícil nesse ponto. Dos donos de empresas, os gestores de áreas comentando essa questão da geração Z, né? Que é essa geração de 1996 para cá, entrando no mercado de trabalho, que eles não estão sabendo lidar exatamente o que você falou. Eu estou me preocupando com essa geração que eu não atendo crianças, né? Isabela atende, que você tá vendo agora como que vai ser, porque a questão deles de lidar com o não é muito pior do que a geração que entrou no mercado de trabalho agora há pouco, que é de 96. Então, assim, como que vai ser quando você for cobrado que um relatório está atrasado, né? Então, Eu tenho minhas preocupações. Eu acho que nós eu vamos ter que também. nos adaptar como sociedade e não existe medicação para isso, tá, gente? E quem tá aqui na live, gente, é trabalho de formiguinha, entendeu? Da gente defender aqui nossas crianças, nossos adolescentes e sentar e conversar com ele. Você tá triste? O que você tá sentindo? A gente tá aprendendo inteligência emocional agora, nossos avós não sabiam, Não. mas agora tá chegando essa informação e a gente tem que aterrar eles, tem que mostrar para eles o mundo real, porque eles estão vivendo só no mundo virtual.
Só que nossas emoções, nosso corpo, ele funciona no mundo físico, no mundo real. Então a gente tem que conversar com ele sobre como lidar com frustração. A gente tem que aprender a lidar com frustração, mas trazer essa consciência para o ambiente também, porque essa revolução industrial que está acontecendo está trazendo mudanças, né? Ansiedade agora é o novo normal. Se a gente, é mais fácil a gente perguntar aqui na live hoje quem não tem ansiedade do que quem tem. Então, Exatamente. está trazendo muitas mudanças. O nosso corpo ele não avança tão rápido quanto tecnologia. O nosso processamento é outro, é mais milenar, rústico. Então, a gente tem que estar atento para se proteger dessas mudanças intensas, né? Trabalhando com a natureza do nosso corpo. Por exemplo, o dormir, cuidar do sono, Que a gente cuidar do não citou, exercício. mas que é fundamental, viu, gente? Questão do sono. Relação diretíssima, sono e depressão. Eu Colada, lembrei assim, que ó. você comentou, né? Tem a Revolução Industrial, né? Século XVIII, se eu não me engano, mudou tudo, né? Completamente a nossa questão do sono. E agora a gente está mudando de novo com essa questão das pessoas terem que acordar muito cedo para pegar transporte público em grandes cidades, ficam 4 horas por dia no transporte público, dorme tarde, acorda cedo. É, nós não fomos feitos para ficar sem dormir à noite. Tem pessoas que lidam bem tudo, mas a longo prazo nós não fomos feitos para isso. Tem estudos de plantonistas, né? Médicos, porteiros, fisioterapeutas, todos que trabalham no hospital, em resumo. A longo prazo, eles podem ter um risco maior de infartarem, de terem inclusive depressão e até uma expectativa de vida menor. Tem que dormir, gente. Tem que dormir. Tem que Sem dormir. celular, sem televisão, sem tablet, sem Kindle também, que tem gente que acha que pode, não pode. Apagar a bendita da luz, fechar a cortina, escurinho e dormir. Eu tô rindo aqui de nervoso, que eu já tive muito problema com sono, mas é esse cuidado de ter um bom sono, né? Porque, por exemplo, se a gente vai desligar a live aqui, eu vou ficar agitado um tempo. Eu não vou dormir cedo hoje, porque me envolveu uma atividade excitante pela noite. Então, o tipo de alimento que a gente come, tudo isso é cafeína, gente. Não existe, café não funciona em mim. Não existe isso, tá bom? Prejudica o sono. E é isso. A gente se cuidar um pouquinho todo dia. Vamos amarrar também as soluções aqui, né? A gente então aprender a lidar com a frustração e peço um carinho especial para nossos adolescentes e crianças, porque eles não têm as referências que a gente teve, né? Eles já pegaram esse mundo virtual aí, mas eles têm E um eles estão corpo pegando, real. só te interrompendo, uma coisa que nem nós sabemos ainda como vamos lidar, que é a inteligência artificial. Né? As crianças estão tendo, os pais estão sendo chamados na escola para discutir. Então, eles vão pegar Nossa, um mundo mais sombrio do que a gente. E vamos ser sinceros, eu e você já até batemos alguns papos sobre isso, né? O que vai ser daqui 5 anos da sociedade com a inteligência artificial? Eu não tenho a menor ideia. também não. Eu não tenho a menor ideia. Até lá, igual diz você, dá bom dia pro chat GPT, mas tirando Dá bom isso, dia. Tipo isso, ó, gente. Eu dou bom dia pro chat GPT, porque se tiver a evolução das máquinas, estamos lá. preservar os amigos. Mas é isso então, aprender a lidar com as emoções, né? Se expressar, se tiver dificuldade de expressar, escreve ou fala com um amigo. Se o terapeuta, você não gostou daquele terapeuta, procura outro terapeuta, porque não tem terapia, não funciona. Não, a terapia é a Terapeuta gente se é expressar. match de Tinder, gente. Você vai, às vezes, tem que passar algumas opções até achar o match, aquele que vai dar certo. Gostei, vou usar, achei bem moderno. Mas é isso, gente. Terapia funciona porque a gente se expressa. Então é sobre você achar o match perfeito, que você consiga se expressar, que você sinta à vontade. E talvez, se você tá numa fase que você não quer ver ninguém, faz esse encontro com você, expressa para você, expressa numa folha, expressa Só num não áudio, deixa expressa esse num monstro que desenho. a gente falou ficar atrás de você, igual uma marionete, e deixa ele crescer. Se expresse. Outra coisa que eu gosto de ressaltar, rede de apoio, gente. A gente tem que zelar pelas pessoas que estão próximas de nós, porque quando a gente cai, cai mesmo e não tem força para levantar,
muitas vezes é essas pessoas, né, que vão estar lá. Exato. E a gente não recorrer a ela só nas necessidades. Então, ir cuidando, vendo que ela precisa também, ser uma rede de apoio dela. E é isso, não é coleguismo, não é aqueles vários amigos, não. São poucos e bons, mas que seguram a gente nessa dificuldade. Então, Exato. zelar por isso é muito importante. Busque você se apoiar na sua rede de apoio e, quando possível, seja você também essa rede de apoio para quem precisa. É muito importante. Às vezes, gente, uma frase, uma pergunta que você faz para uma pessoa pode mudar o dia dessa pessoa, tanto para bem quanto para mal. Totalmente. Esse ambiente também é importante. E a vice-versa também. Você tá num ambiente ali que não te faz bem, também saia desse ambiente. A gente tá aprendendo agora, antes, no início da faculdade, era tudo é genética, é genética, é genética. Genética, Agora a palavra é epigenética. epigenética. É a genética e o ambiente. O ambiente que você tá, seus hábitos, como a gente lida com as coisas, é que vai determinar se vai expressar ou não. Então, nosso contexto, nosso Exatamente. ambiente é mais importante que a genética. Tá bom? Por aqui é ir buscar ajuda, gente. Nem a gente já conversou. Se não tá dando conta sozinho, tá batendo a cabeça na mesma coisa há um tempão, ou tá muito pesado mesmo, pede ajuda. Não tem condições, vai no posto de saúde, tem condições. Eu e Felipe estamos aqui, ó, Estamos super aqui. dispostos Exatamente. e com muita coisa Nós boa dois para atendemos acompanhar online. vocês. Mas não deixa de pedir ajuda, gente. Tá bom? Pagar de forte não funciona, gente. Ser forte cansa. É muito cansativo ser forte o tempo todo. Muito. Guerreiros descansam, guerreiros ficam tristes e guerreiros têm que repor energia também. Tem que se cuidar. Exato, exato, exato. Gente, um É grande isso, gente. prazer conversar. Sempre bom conversar com você. A Isabela abandonou a gente, aí é uma causa de tristeza, né? Uma tristeza rápida, porque você vai vir aqui para João Vou. Pessoa, né? Estou Em esperando sua outubro chegada. nos encontraremos, comecinho de outubro, mês que vem. Mas é isso, uma super Mas sempre rede um de prazer apoio, conversar. inclusive. Recíproco. Muito obrigado pelo convite, Isabela. E passa o seu WhatsApp para os meus seguidores que estão te vendo, para o pessoal te seguir. Acompanha a Isabela, posta ótimos conteúdos, pessoal. Segue lá. Qual que é o seu Instagram, Isabela? Raiar Psiquiatria, raiar de sol. E é isso, gente. Gosto de compartilhar bastante reflexões filosóficas. Do nada vem uma palhaçada e do nada vem uma Exato. informação. Eu gosto bastante. Eu brinco, é uma psiquiatra louca. Então, e gosto de me expressar. Gosto disso bastante. Então, fiquem à vontade para chegar. Meu WhatsApp, o DDD é 11 996032399. Mas tem o link na bio aqui também do Instagram. E sempre um prazer, amigo, compartilhar com você nossas Digo mesmo. conversas Faremos sempre mais são quando bater os construtivas. horários. O meu, Sim. para quem que ainda não me segue, é @doutorfelipe.mourão. Lá tem meu WhatsApp também. Só clicar no botão de contato já cai direto no meu WhatsApp, que a gente conversa. Também agendamentos podem ser feitos diretamente pelo Dr. Alia, que você agenda o melhor dia e horário para você na sua consulta, seja online ou presencial. E eu sei que foi muito corrido, né? Eu e Isabela falamos que ia ser rapidinho lá, já quase 9h30. Então, se tiverem dúvidas, podem mandar para mim e para Isabela no direct, a gente responde, né, Isa? Então, se ficou alguma dúvida que a gente não conseguiu responder, que eu sei que é um tema muito amplo, né? A gente só falou a pontinha da pontinha da pontinha sobre o assunto. Mas eu tenho certeza que a gente vai ter outras oportunidades de conversar mais com essas lives, que é sempre muito bom. Também. Se tiverem temas de live também, mandem pra gente, que a gente tá aqui para trazer a melhor informação para vocês. Tá bom? Obrigada, amigo. Exatamente. Pessoal, um grande abraço para vocês, um bom restinho de noite e fiquem com Deus. Obrigado, Isabela, foi um prazer. Deus. Tchau, Boa noite, tchau. pessoal. Boa Se noite. cuidem Se um cuidem. pouquinho todo dia, que vai dar certo. Tchau, tchau. Tchau.